Um Jesus que cuida da nossa casa, que cuida das famílias. Nós estamos no mês da família, é o último encontro em termos de domingo, né? Nesse mês de maio. E durante esse mês nós ministramos sobre família, em cada encontro nosso aqui, aos domingos, né? Temos instruído, ensinado a importância da família. E Deus colocou no meu coração essa palavra, né? Que me abençoou muito. Eu senti a presença de Deus a preparar essa ministração para poder instruir cada um de vocês. E foi um momento muito precioso que eu vivi. Então eu quero te mostrar aqui o cuidado de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus ela é verdadeira, os fatos escritos foram reais, foram situações que aconteceram. Então o que nós acabamos de ler aqui é uma história real. Interessante que a Bíblia é o único livro onde o autor está presente. Deus está presente aqui nesse lugar. Posso ouvir o amém de vocês? Então nós estamos lendo uma história de um autor presente. Deus está aqui com a gente. Então a Bíblia relata situações, fatos, histórias reais de famílias, de pessoas comuns, de pessoas simples, como eu e você, né? Em cada página da Bíblia nós vamos ver a nossa história, a nossa vida, né? Sendo vivenciada através de pessoas que viveram nas suas épocas e que passaram situações de dificuldade, adversidades, né? Momentos de lutas, mas que foram alcançadas pela graça de um bom Deus. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que zela e que cuida de cada um de nós. O Deus que se preocupa com a nossa casa, com a nossa família. Jesus Cristo se preocupa com a tua casa. Jesus Cristo se preocupa com a tua família. Há um amor de Deus para com a tua casa. Eu posso ouvir o amém de vocês? Né? Há um cuidado de Deus. Você vai ver pais levando os seus filhos até Jesus. A Bíblia relata um pai em grande desespero levou seu filho que estava possesso e Jesus libertou. Você vai ver mães levando seus filhos até Jesus e Jesus curando os seus filhos, suas filhas. Você vai ver que na Bíblia relata pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas. Uma mãe, uma viúva, a Bíblia chama a viúva de Naim, né? O seu filho morreu, ela estava caminhando em direção ao sepultamento do filho. Jesus chegou, viu o sofrimento daquela mãe, viu o sofrimento daquela família, e a Bíblia fala que ele ressuscitou o filho daquela mulher. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o cuidado de Jesus para conosco, o cuidado de Jesus para com as famílias. Então nós podemos confiar cada dia mais nele. Aqui o texto mostra pra gente aqui um pai, seu nome é Jairo, a Bíblia relata, principal da sinagoga, né? Ele era um administrador, era uma pessoa reconhecida na sociedade, era uma pessoa pública, então as pessoas conheciam ele, literalmente, tá? Era uma pessoa que, quando ele passava, as pessoas estavam vendo, aquele ali é o administrador. Eu acredito que quando eu passo aqui algumas ruas aqui de São Vicente, né? Algumas pessoas devem falar assim, lá que é o pastor da Nova Vida. Olha ele lá, né? Meio careca lá, o pastor da Nova Vida, né? Então deve falar isso, né? Então é lá o pastor da igreja, é o administrador da igreja. Então ele era um administrador, era uma pessoa conhecida, tá? Reconhecida pela sociedade. Ele administrava a sinagoga da cidade. Ele era um administrador, mas ele busca a solução que ele precisava em Jesus. O texto aqui é bem claro, diz assim o versículo 41: eis que chegou um homem de nome, qual era o nome dele aqui? Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. O que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus, ele busca o Senhor. Eu aprendo uma lição aqui, ele tem uma atitude, ele tem uma situação difícil dentro da casa dele. O texto vai nos mostrar no versículo 42 que ele tinha uma filha única,
E essa filha única de 12 anos, ela estava enferma, e essa enfermidade levaria ela para a morte. E se a gente analisar mais à frente, no versículo 49, você vai ver que a notícia que ele recebe depois de algum tempo, de algumas horas assim, é que a filha tinha o quê? Morrida. Ela morreu. O texto relata isso, literalmente. O texto mostra que ela morreu. Olha a situação. A situação que esse homem estava vivenciando era uma situação fácil, sim ou não? Imagina você estar com o seu filho único em casa, enfermo. Como que você estaria nesse momento? Como seria a sua reação nesse momento? Eu aprendo uma lição aqui. Muitos focalizam, olha para os problemas em si. Esse homem olhou para a solução. O segredo quando a adversidade chega até você, não é você focar na adversidade, mas sim você olhar para a solução. Porque a adversidade nós vamos viver em todo tempo. Lutas nós iremos passar. Agora, se você ficar olhando o problema em si, isso vai te prejudicar emocionalmente. O segredo é você buscar a solução. O que ele faz aqui? Ele busca o quê? A solução. Qual era a solução para ele naquele momento? Qual era a solução? Jesus. Então diga para o teu irmão, a solução é Jesus. Ele busca Jesus. Ele não busca religiosidade, até porque ele era um administrador. Ele era um administrador da sinagoga. Ele era um religioso. Mas a religião não poderia resolver a situação dele. O título que ele tinha não poderia resolver a situação. A solução que ele precisava estava em quem? Jesus. Eu quero declarar aqui a você que está aqui nessa noite, que a solução que você precisa está em Jesus Cristo. Então a solução que você precisa está em Cristo Jesus. Então ele busca a sua solução em Jesus. Ele tem a atitude de buscar a solução do problema que ele está vivenciando, expondo para o Mestre Jesus. Ele abre o coração e diz a verdade do que está acontecendo. E ele sai para o encontro com a esperança. Você deixou a tua casa e veio para a casa de Deus. Eu quero declarar aqui que você veio ao encontro da esperança. Você veio ao encontro de Jesus. A tua esperança está em Jesus. Ele deixou a casa dele, a filha estava lá, a mãe da menina estava lá, talvez alguns familiares, alguns parentes estavam ali presentes, mas ele disse: não, eu vou em busca da solução, eu vou ao encontro da minha esperança. E a esperança dele era Jesus. A nossa esperança é Jesus. Coloque isso no teu coração. Ele é a nossa esperança. Então ele teve atitude, que nós tenhamos atitude. Algumas atitudes de Jairo aqui que me chamam a atenção. Primeiro, ele demonstra toda humildade, toda simplicidade. O texto mostra para a gente aqui, no versículo 41, que quando ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele se prostra, Prostrar não é ficar de joelho. A posição que eu estou aqui não é a posição de você se prostrar. Ele fez isso, aos pés de Jesus. Olha que coisa linda. Então, o que ele mostra aqui? Um princípio de humildade, algo que nós precisamos ter. Ele não teve vergonha de se prostrar. Ele não teve vergonha de confessar a necessidade ao Deus do impossível. Ele não teve vergonha. Literalmente há uma simplicidade, uma humildade no coração dele. É algo que nós precisamos ter todos os dias. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da ajuda de quem? De Deus. O que é expressar humildade diante do Senhor? É reconhecer que Ele é supremo. É reconhecer que Ele está acima de nós. É reconhecer que nós precisamos dEle. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso. Isso é uma verdade. Ele se humilha, ele se prostra. Ele não tem vergonha de mostrar para a sociedade
Ele não tem vergonha de mostrar às pessoas que ele está em busca da esperança. E ele colocou a esperança em Jesus. Ele depende unicamente de Jesus. Então isso mostra a humildade. Meu irmão, sejamos humildes. Sejamos humildes para reconhecer as dificuldades que nós enfrentamos. Sejamos humildes para reconhecer que nós precisamos do socorro, da ajuda de Deus. Que haja humildade dentro de nós. Nós vivemos uma sociedade de pessoas soberbas, orgulhosas. As pessoas estão vivendo uma situação difícil, mas elas se calam. Elas se fecham. Toda a humanidade sofre diante de adversidades. A Bíblia fala que o justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Está na Bíblia. Então a Bíblia traz essa instrução para a gente. Ele foi humilde, simples. Olha o que a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia ensina em Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. Olha aí, ao favor de Deus sobre o humilde, sobre o quebrantado. Está aqui no texto. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça a quem? Aos humildes. Deus abençoa, Deus opera milagres, Deus faz maravilhas para aqueles que têm um coração humilde. Sejamos humildes para reconhecer que nós precisamos de quem? De Deus. Simplicidade. Você quer receber honra? A Bíblia ensina lá em Provérbios capítulo 18, versículo 12: antes de ser quebrantado, de a ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra, diante do milagre, das bênçãos, vai a humildade. Está aqui no texto, ó. Antes da ruína, eleva-se o coração. Elevar o coração é orgulho. E adiante da honra vai o quê? Para você ser honrado, primeiro você precisa ser humilde. Para você ser honrado, você tem que ter simplicidade, humildade. Muitos deixam de receber as bênçãos de Deus, né? Porque muitas das vezes tem um narizinho em pé. Os milagres não acontecem porque não reconhece, não busca a graça de Deus. Então o que antecede a honra, o milagre, é a humildade. Se esse homem aqui chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, vai lá na minha casa curar minha filha. A pergunta que eu faço, será que Jesus iria? Mas a maneira que ele se expressou diante de Jesus fez a diferença. Ele se prostra, sinal de humildade. Diga para o teu irmão, seja humilde, irmão, né? Em Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Humilde de espírito vai alcançar a honra, vai alcançar o milagre. Então nós precisamos ser humildes. Essa foi a expressão dele. Outra coisa que eu aprendo no texto, ele demonstra a total dependência em quem? Em Jesus. Ele se prostra, ele faz de Jesus a sua esperança. Olha o texto aqui, versículo 41, ele diz que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, o que ele fazia aqui? Rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele roga ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor, ele conta toda a situação que ele está vivendo. Rogar é você compartilhar a situação que você está vivendo, é você clamar, é você dizer: Senhor, aqui está a minha situação. E ele faz isso no meio de uma multidão. Se você ler o versículo 40, você vai ver que havia uma multidão, mas ele mostra, ele dá um testemunho aqui maravilhoso na frente de todo mundo. Ele diz: Senhor, né, entra na minha casa, Senhor, opera um milagre lá na minha casa. Ele clama ao Senhor, ele coloca toda a sua dependência em Deus. Bate no ombro do teu irmão e diga assim: coloca a tua dependência em Jesus, moço. Queridos, nós precisamos recorrer a Jesus, nós precisamos confiar nele. Jesus é o Senhor da família, ele é o socorro presente na angústia, ele é o Senhor que cuida de nós.
O segredo é a gente depender dele. O segredo é a gente colocar a confiança nele. O segredo é a gente acreditar que ele pode mudar qualquer situação. O segredo é você clamar a ele, dizer: Senhor, eu creio, eu confio em ti. No Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio. Você pode repetir comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro presente na tribulação, na angústia. Ele é o socorro presente. Está aqui, ó, Jesus, socorro presente de Jairo. Ele roga, ele clama, ele pede: Senhor, vai na minha casa. Vai na minha casa, Senhor. Está aqui o texto mostrando para a gente isso. Ele depende de Jesus. Se a gente não depender dele, o que vai ser da gente? Outra coisa que eu aprendo aqui: ele reconhece que algo está morrendo na sua casa. Isso aqui é muito sério. Ele reconhece que algo está morrendo dentro da casa dele. Tem pessoas, gente, que o casamento está quase morrendo, ou melhor, de repente até morreu. As finanças estão lá embaixo, mas ainda está mostrando que está tudo bem. A gente precisa ser realista. A gente precisa reconhecer que tem situações na nossa vida que talvez não esteja bem. E a gente quer mostrar para a sociedade que está tudo ótimo. E não está. Esse homem era um religioso. Ele era o administrador da sinagoga. Ele não tem vergonha de expor aquilo que estava morrendo na casa dele. Tem gente, meu irmão, que já está na falência, mas quer manter uma postura de achar que está tudo em ordem, e não está. Os filhos estão distantes de Deus, afastados de Deus muito tempo. Está morrendo, mas ainda está mantendo uma posição que está tudo em ordem. Deus está no controle, né? Está tudo em ordem, pastor. Não, está no controle, Deus está no controle. Querido, enquanto você não reconhecer que algo está morrendo dentro da tua casa, nunca haverá mudança. Ele reconhece que a filha está morrendo dentro de casa. De repente eu esteja falando com pessoas aqui que os seus relacionamentos estão morrendo. Não tem mais sentimento no relacionamento. O casamento está se autodestruindo a cada dia. Não vê uma mudança, não vê uma melhora, apenas se afundando a cada dia. E a vida, está vivendo a vida como se tudo estivesse normal. Nós precisamos reconhecer aquilo que está morrendo na nossa casa. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Tem famílias que estão morrendo espiritualmente e ainda não perceberam que estão morrendo. Você só tem mudança na vida quando você reconhece que alguma coisa está errada. Você só pode mudar alguma coisa que não está caminhando no trilho. Enquanto você não reconhecer que alguma coisa está errada, vai afundar cada dia mais. Vida financeira, talvez de algumas pessoas estão se afundando. Não, está tudo em ordem, está mantendo uma posição que não pode manter. Está enfermo, está doente, mas não, está tudo em ordem. Não tem mais harmonia no relacionamento familiar, mas a visão é, não, está tudo em ordem. A gente precisa ser realista. A gente precisa reconhecer aonde está afundando. Não há mais respeito no relacionamento, mas acha que está tudo normal. Os filhos estão longe de Deus. Não, está tudo normal. Gente, nós temos que reconhecer aquilo que está afundando dentro da nossa casa. Se a gente não reconhecer, a gente nunca vai buscar a ajuda de Deus. Esse homem teve que reconhecer que lá na casa dele tinha algo importante morrendo. Tem algo importante na vida de muitas famílias morrendo, mas tudo normal. Eu entendo que família é algo importante na nossa vida. E se a família está doente, a quem nós temos que recorrer? A Jesus. A quem que nós temos que buscar? Jesus. A quem que nós temos que orar? A Jesus. O que esse homem faz? Ele ora, ele clama, ele busca, ele diz: Senhor, vá lá na minha casa, porque algo importante está morrendo lá na minha casa.
eu pergunto a vocês: o que está morrendo na sua casa? O teu casamento? O respeito? A comunhão? Os seus filhos? A vida espiritual da família? O que está morrendo? Jairo pede ao Senhor: entra na minha casa. Talvez há muitos aqui que precisam dizer isso para Jesus: Senhor, entra na minha casa hoje. Vai lá na minha casa, tem alguma coisa morrendo lá. Tem alguma coisa sendo destruída lá na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração é: eu quero entrar. Ele disse assim para mim: eu quero entrar na casa de muitas pessoas hoje. Eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero abençoar, eu quero dar vida àquilo que está perdendo fôlego. Eu quero fazer um milagre nos lares dessas famílias, porque Deus ama a família. Posso ouvir um amém de vocês? Jairo entendia que Jesus poderia ter a solução imediata e definitiva para salvar a vida da sua filha. Se você pegar o texto, lá no versículo 50, Jesus diz assim: não temas, bem na parte B, crê somente e será salva. Jairo entendia isso. Ele busca o Senhor e sabia que Deus tinha uma solução. Eu quero declarar aqui para todos que estão aqui presentes: Jesus tem uma solução imediata e definitiva para salvar aquilo que está morrendo lá na tua casa, para gerar vida naquilo que está morrendo. Mas a Bíblia, ela relata que uma mulher invade a cena e toma a atenção de Jesus. A Bíblia relata a história de uma mulher do fluxo de sangue. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, quando você lê a mesma história, contada de uma forma diferente dentro da concepção daquele que estava escrevendo, você vai ver que entre a história de Jairo havia uma mulher que roubou a cena ali, que atraiu a atenção de Jesus, porque ela tocou em Jesus e ela foi curada. Mas o foco nosso não é falar dessa mulher, para mostrar que havia uma criança, uma filha morrendo, e Jesus decide ir à casa de Jairo. Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo, mas a Bíblia relata que essa mulher, ela invade a cena, ela toca em Jesus. A Bíblia não relata quanto tempo levou da onde Jesus estava até a casa de Jairo. A Bíblia não relata quantos quilômetros, quantos minutos ou horas. A Bíblia relata que nessa trajetória uma mulher invade. Quanto tempo essa mulher levou para tocar em Jesus? Quanto tempo Jesus parou para falar com essa mulher? E a gente precisa entender que havia uma grande multidão. Qual o tempo? Gente, o tempo foi o tempo que a filha de Jairo morreu. Porque quando Jesus sai do meio daquela multidão, onde ele cura aquela mulher, 12 anos de enfermidade, o texto diz aqui no versículo 50, olha aí o texto, não, versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está o quê? Não incomodes mais o quem? Aí você poderia pensar assim: poxa, que vergonha para Jairo. O que Jesus fez com Jairo? Poxa, por que essa mulher foi entrar no meio do caminho? Se Jesus não parasse para dar atenção a essa mulher, se Jesus não curasse essa mulher, se Jesus continuasse a sua caminhada, ele chegaria e encontraria a minha filha ainda o quê? Viva ainda. O tempo que Jesus levou até chegar à casa de Jairo foi o tempo que a menina morreu. Agora, imagina a mente desse homem. Vamos analisar. Primeiro, eu vejo aqui paciência. Em nenhum momento ele confrontou Jesus. Confrontou aqui? Ele recebe uma notícia, mas ele mantém a sua paciência. O versículo 49 mostra, olha a paciência. Ele recebe a notícia: a tua filha já está o quê, gente?
morta. Não incomodes quem? O mestre. Ô Jário, não incomoda mais Jesus não. Tua filha já morreu. Corre para casa, vamos preparar o sepultamento. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas olha a paciência dele, né? Talvez ele pensou assim: e agora? Como que eu vou ficar perante a sociedade? Eu me prostrei, eu me humilhei, eu coloquei toda a minha dependência em Deus, né? Eu abri o meu coração, compartilhei a realidade que estava vivendo. E agora? Só que, meu irmão, ele mantém uma paciência. Querido, vamos nos colocar no lugar de Jário aqui. Se a gente recebe a notícia, de repente alguém chega assim: olha, teu filho morreu. Qual vai ser a sua reação agora? Você largaria tudo que está fazendo, sim ou não? Sim ou não? Você pode estar em qualquer lugar. Se você recebe a notícia, né, que uma pessoa da tua casa morre, principalmente o filho ou a filha, o que você faz? Larga tudo. Ele largou tudo? Ele abandonou Jesus naquele momento ali? Ele correu para dentro da casa dele? Não. Ele não fez isso. Aqui está o segredo dessa história. Ele manteve a sua confiança em Deus. Mesmo que o teu relacionamento já morreu, mesmo que a enfermidade é para a morte, mesmo que seja algo impossível, eu quero desafiar você nessa noite a crer que Jesus pode mudar qualquer situação. Jário continuou andando com Jesus. Diga para o irmão todo lá: continue andando com Jesus. Ele não correu, ele continuou andando com Jesus. A filha está morta na casa dele, mas ele continua ao lado de quem? No lado de quem que ele continua? A filha está morta. Ele recebe a notícia, mas ele continua andando ao lado de Jesus, porque ele colocou a confiança em Jesus. A Bíblia ensina: aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Não tem como ser confundido quando você coloca a sua confiança em Deus. O Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temerás mais notícia. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não importa a notícia que você recebe, quando você confia em Deus, você acredita até o final. Ele não abandonou Jesus, ele permaneceu ao lado. E ele ouviu as palavras de Jesus, as palavras de conforto, de esperança. Eu quero dizer aqui nessa noite: só Jesus tem palavras de esperança, de conforto ao nosso coração. Olha o que Jesus fala para ele aqui no versículo 50: não temas. Diga para o teu irmão: irmão, não temas. E Jesus fala assim: crê somente e será salvo. Olha a palavra de Jesus. Nós precisamos crer, acreditar. Crer somente, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Jesus estava dizendo assim: calma, meu filho, eu estou aqui. Jesus está dizendo nessa noite: calma, meu filho, eu estou aqui com você. E vamos vencer junto esse desafio. Aquilo que está morto vai ressuscitar. Aquilo que foi perdido vai ser Deus vai restituir novamente. Eu creio nessa palavra. Você toma posse dessa palavra? Jesus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Eu quero te dizer que há um Jesus que está no controle da tua casa, da tua família. Jesus não perdeu o controle da situação, meu irmão. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele pode fazer todas as coisas. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4,16. Olha o que diz aqui no texto, no telão: cheguemo-nos, pois, como? Confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos o que? Graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Olha o que a Bíblia está ensinando para a gente. Cheguemos diante dele com um coração confiante e receberemos dele misericórdia. E a Bíblia ensina que seremos socorridos no momento oportuno, na hora exata. Seremos socorridos pelo Senhor. O que aconteceu com Jário?
ele buscou a Jesus, ele confiou em Jesus, ele acreditou que Jesus poderia mudar aquela situação, ele não abandonou Jesus. A filha estava lá em cima da cama morta, mas ele permanece ao lado daquele que tem palavra de vida eterna, ao lado daquele que tem uma palavra de conforto, ao lado daquele que tem uma palavra de esperança, ao lado daquele que tem uma palavra de vida. Eu quero dizer que Jesus tem palavra de vida para cada um de nós aqui. A Bíblia fala que o choro pode durar o quê? Mas a alegria vem pela manhã. E sabe como essa alegria vem? Quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que creem em Jesus Cristo? Tem pessoas aqui que acreditam em Cristo? O texto fala que Jesus entra na casa de Jairo. Por que Jesus entrou na casa de Jairo? Porque Jairo não abandonou Jesus. Jairo estava ali, ao lado dele. A Bíblia relata aqui, versículo, você vê o versículo 51, diz: entrando em casa. Ele entra na casa de quem? De Jairo. Ele entra na casa de Jairo. E Jairo ao lado dele. Quando Jesus entra em um ambiente, o impossível se torna possível. Quando a presença de Jesus entra no ambiente, aquilo que é impossível se torna possível. Aquilo que está morrendo, Ele restaura. Aquilo que está morto, Ele vai ressuscitar. Aonde o Senhor entra, o milagre acontece. Interessante que ele chega na casa de Jairo. Havia pessoas ali, talvez parentes, amigos, pessoas estavam ali. Mas ele diz: entra comigo só Pedro. Também Tiago e João, o pai e a mãe. Não entra mais ninguém. Por quê? Porque Jesus opera num ambiente chamado de fé. Um ambiente de milagre acontece quando há pessoas que crê. Se você analisar o texto aqui, quando Jesus falou assim: a menina não está morta, ela está o quê? Dormindo. As pessoas começaram a rir. Com quem você está andando? Com quem que você está se ajuntando? Com quem que você anda? Com pessoas pessimistas? Com pessoas que não têm fé? Com pessoas que não acreditam em Deus? Com as pessoas que dizem assim: não tem mais jeito para você. Jesus leva para dentro da casa pessoas que acreditam em milagres, pessoas que acreditam que milagres acontecem. Pedro já tinha contemplado vários milagres de Jesus, Tiago também, João também. Eles acreditavam em milagre. Querido, ande com pessoas que acreditam no milagre de Deus. Ande com pessoas que têm uma fé que gera milagre, porque o que gera milagre é a fé. Quando nós aplicamos a nossa fé em Cristo, o milagre é certo, não tem como. Tudo é possível ao que crê. Diga para o teu irmão do outro lado: tudo é possível ao que crê. Jesus disse isso. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar nessa palavra. A fé em Jesus, guarde essa frase, nos faz crer no incrível. A fé em Jesus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Vou repetir novamente. A fé em Jesus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Eu quero declarar que o impossível vai acontecer na tua casa. O impossível vai acontecer na tua família. Você recebe essa palavra? Em vez de tentarmos fazer tudo por conta própria, nós devemos acreditar. Nós devemos confiar em quem? Em Jesus Cristo. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos crer e acreditar. O segredo é você confiar, você acreditar, você crer. Olha o que diz o texto. Ele entra na casa. No versículo 50
e 4 diz: mas ele pondo todos fora, e coloca as pessoas que não acreditavam para o lado de fora. Tem gente que está enchendo na sua casa de pessoas incrédulas, que não tem comprometimento com Deus, que não obedece a palavra, que não tem uma palavra de esperança de vida. Ande com pessoas que vai motivar você, meu irmão. Ande com pessoas que vai colocar você para cima. Ande com pessoas que vai mostrar você o caminho de Jesus. Ande com pessoas que vai dizer assim, ó, tudo é possível ao que crê. Jesus coloca para fora. Ele entra. E o texto diz aqui no versículo 55 e os 54, ainda na parte B: pegando-lhe na mão, o que ele faz? Clamou dizendo: levanta-te, menina. Imagina a cena: uma menina deitada, morta. Não havia mais batimento, não havia mais respiração, não havia mais fôlego. O texto fala que Jesus diz assim: levanta. O versículo 55 mostra: e o seu espírito fez o quê? Voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Ela estava uns dias sem comer. Ela voltou. Ela ressuscitou. Jesus ressuscitou essa menina. Mas tudo começou com a atitude de quem? De Jairo. Tudo começou quando ele se humilhou, quando dependeu de Jesus, e quando ele disse: Senhor, lá na minha casa tem algo morrendo. Senhor, faça um milagre. Em nenhum momento ele se afastou de Jesus. Em todo momento ele andou ao lado de Jesus. Você não vê uma murmuração dele. Ele simplesmente acreditou. O que eu e você temos que fazer é o quê? Acreditar. Nós temos que crer. Jesus disse: crê somente e será salva. Crê somente. A palavra de Deus para nós é: creia, confia. Eu sou o Deus da família. O Senhor quer entrar na tua casa nessa noite. O Senhor quer entrar no teu lar. O Senhor quer restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Mas você precisa ter humildade. Você precisa reconhecer que algo está errado, que só Ele pode mudar essa situação.